Modelo de oração. Qual deve ser a nossa prioridade quando oramos a Deus? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje no Expondo as Escrituras. Eu volto já já. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. Se você está aqui pela primeira vez, você também é muito bem-vindo. Hoje, no Expondo as Escrituras, nós vamos estar falando sobre o modelo de oração. Paulo ora pelos Efésios, então nós vamos nos basear nesse modelo de oração aonde Paulo ora pelos Efésios. É claro que a Bíblia tem vários outros modelos de oração, mas esse aqui em especial eu quero tirar algumas lições junto com você. Primeiro nós vamos fazer a nossa leitura hoje aí, que está em Efésios, capítulo de número 3, versículos de número 14 a 21, que diz: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez no Expondo as Escrituras. Eu preciso de iluminação para compreender, Pai querido, para poder ensinar de acordo com as verdades da Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Você já deu uma olhadinha aqui no nosso canal, aqui no YouTube? É importante, de repente você ainda não conhece o canal, então eu quero mostrar para você aqui o nosso canal, onde você pode aí se inscrever, ativar o sininho das notificações. Aqui no canal nós temos aí a EBD comentada online, tá bom? 2021, no qual estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Nós estamos bastante adiantados na gravação das aulas. A aula no qual eu estou gravando esse Expondo as Escrituras, ela ainda estará na lição 5 e eu já tenho até a lição 8 gravada. Nós temos o Expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro, temos também no livro de Salmos e em livros variados da Bíblia. Você está convidado a poder assistir, também compartilhar lá no seu Facebook, no status do seu WhatsApp, tem um botãozinho que você bota compartilhar aí no YouTube e você pode mandar para sua rede social. Com isso você estará colaborando com a divulgação do canal e ao mesmo tempo ajudando a edificar vidas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar prosseguimento aqui. Os links estão na descrição do vídeo. Introdução. É provável que o evangelho tenha sido primeiramente levado a Éfeso por Priscila e Áquila. Nós podemos ver isso em Atos 18, 26. Porque para poder falar sobre o modelo de oração, Paulo ora pelos Efésios, eu tenho que falar sobre o contexto histórico. O que estava acontecendo para Paulo escrever a carta aos Efésios? Então, Priscila e Áquila, o qual foi deixado lá por Paulo durante a segunda viagem missionária. Atos 18, versículos 18 e 19. Éfeso talvez fosse mais bem conhecida pelo seu templo magnificente dedicado a Artemis ou Diana. Artemis, os gregos chamavam ela, e os
os gregos chamavam de Ártemis e os outros chamavam de Diana, nesse caso. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo, os romanos chamavam de Diana. Paulo pastoreou essa igreja por cerca de 3 anos. Atos 19 vai contar o tempo que Paulo esteve ali. E acredita-se que também Timóteo pastoreou essa igreja. Agora Paulo está preso e escreve as cartas da prisão, entre elas a carta aos Efésios. Então, Paulo escreve 4 cartas, pelo menos, quando está nessa prisão. Ele escreve Efésios, ele escreve Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, Paulo está escrevendo essa carta da prisão. A Epístola aos Efésios é uma grande exposição de uma doutrina fundamental da pregação de Paulo, a saber, o que Paulo trata nessa carta aos Efésios? A unidade de todo o universo, unidade, tá? Como um corpo, de todo o universo em Cristo. A unidade do judeu e gentio em seu corpo, a igreja. E o propósito de Deus nesse corpo para o tempo presente e a eternidade. Então Paulo se concentra em falar sobre a unidade de todas as coisas que vão se convergir em Cristo. Fala também da unidade do judeu e do gentio. Quando eles aceitam Jesus, eles estão unidos em Cristo e passa a ser igreja. Mas Paulo também não fala só disso. Paulo fala também das bênçãos, do propósito de Deus em relação à igreja para o presente e também para o futuro. Então, essa carta tem uma característica eclesiológica. Nós, quando estudamos teologia, nós aprendemos uma matéria chamada eclesiologia. Então, quando você estuda teologia, você vai estudar a doutrina da igreja. E o apóstolo Paulo, ele vem falar sobre esta questão eclesiológica. Qual é o propósito de Deus para a igreja no tempo presente e também na eternidade? E isso me faz lembrar de algo aqui bem interessante para mostrar para você. Por quê? Porque quando nós estamos aqui no canal, que eu mostrei para você agora há pouco, você desce aqui o canal, você tem a oportunidade aí clicando no vídeo que eu estou gravando, mas eu vou usar aqui um outro vídeo, mas clicando aí no vídeo que eu estou gravando, a exposição que você está assistindo, você pode descer aí na descrição e você vai encontrar um link aonde vai falar sobre o curso livre de teologia, tá? Online ou presencial. Porque se você estiver fora do Rio de Janeiro, você pode fazer online. É a mesma matéria, é o mesmo conteúdo. Agora, se você está no Rio de Janeiro, perto dos polos, tanto da Penha como da Taquara, aí você pode fazer presencial. Mas você não vai perder nada. O conteúdo é o mesmo conteúdo. Então, baixando na descrição do vídeo, descendo, você vai encontrar aqui, ó, curso livre de teologia online e presencial, Faculdade Vitória em Cristo. E aí tem um módulo grátis. Agora você tem possibilidade de ver como é o curso antes de querer se matricular. E aí você pode clicar nesse link que está aqui e ao clicar nesse link que está aqui, você vai ser levado para esta página aqui e aí você vai poder colocar o seu nome completo e também o seu e-mail e se cadastrar. E aí você vai ter acesso ao módulo grátis. Você não paga nada para isso. E você vai poder conhecer um pouco do curso livre de teologia. E se você se interessar, você poderá ser aluno da Faculdade Vitória em Cristo, como eu sou aluno pela bondade de Deus. Mesmo sendo um professor, estou fazendo uma reciclagem. Então, me fez lembrar dessa oportunidade de mostrar o curso livre de teologia e agora para você com um módulo grátis para você poder conhecer um pouco mais. Então o apóstolo Paulo está tratando justamente dessa parte teológica da eclesiologia. A epístola aos Efésios é dividida em duas seções. Uma doutrinária, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, e outra prática, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6. Se você está acompanhando o que eu estou falando, você vai prestar atenção que primeiro eu estou lhe apresentando o contexto histórico da carta. Então, quando você for estudar a Bíblia, você primeiro precisa procurar o contexto. Em que contexto aconteceu aquilo? Você vai ler o texto, é claro, 1, 2, 3 vezes, de preferência em versões diferentes.
Se você não tem essas versões impressa, você pode usar a internet para isso. Tem aplicativos com várias versões. Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida. Você tem aí a NVI, Nova Versão Internacional. Você tem a Bíblia na linguagem de hoje. Então você vai ler o mesmo texto em várias versões diferentes. E aí depois você vai lá fazer as suas anotações, ver o que você está entendendo e também buscar o contexto histórico. Então eu comecei falando do contexto histórico e no contexto histórico também eu falei sobre o propósito depois da carta. Então Paulo mostra que Deus está unindo em Cristo todas as coisas, e também judeu e gentil, e vai falar sobre o propósito para a igreja aqui no presente e também na eternidade. Então, os primeiros 3 capítulos da carta aos Efésios vai falar da doutrina. Paulo vai fazer ensinamentos sobre o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós. Só que no capítulo 4 a 6, Paulo vai nos chamar para a prática. Porque não adianta aprender a vontade de Deus se nós não tivermos uma atitude. Quando eu venho aqui fazer o Expondo das Escrituras, o meu propósito é ensinar a palavra de Deus para que eu e você possamos praticá-la. Porque não adianta nada você aprender a palavra, mas não colocar em prática. E no Expondo das Escrituras de hoje, você vai entender que Deus te capacitou, Deus te deu condição de colocar a palavra dele em prática se você é um cristão. Se você não é um cristão, precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então vamos aprender um pouquinho mais. Na primeira sessão, que é a parte da doutrina, capítulos 1 a 3, Paulo expõe a grandeza e a glória da vocação cristã. Então, Paulo fala de como é grande o que Deus nos chamou dentro da salvação, porque ele nos oferece a salvação. Existe um chamado. Nós somos convidados a aceitar Cristo como Senhor e Salvador. A palavra de Deus chegou até nós. A palavra de Deus está chegando até você se você não é um cristão. Então você está sendo convidado a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então Paulo vai apresentar a grandeza dessa vocação. Paulo vai falar do capítulo 1 ao capítulo 3 de coisas grandes que Deus tem feito. E finalmente ensina que uma vocação santa exige uma conduta santa. Aí Paulo parte da doutrina para a prática. Então, do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai falar da parte prática. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar da parte doutrinária. Ele apela para os seus leitores a fim de que se elevem à mais alta dignidade da sua missão. Porque se Deus nos chamou para poder participar do plano da salvação, Deus oferece salvação para todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Ou seja, é o amor, é pelo amor de Deus, não é por mérito nenhum. A salvação é oferecida para todos, mas só recebe os benefícios da salvação quem aceita Jesus. Se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, não se arrepender dos seus pecados, não reconhecer que Ele é o seu substituto, que Ele morreu no seu lugar, no meu lugar, você não terá os benefícios da salvação. Então, infelizmente, quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador estará condenado à separação eterna de Deus. E aonde vai ser passada essa condenação eterna, essa separação eterna de Deus? No lugar chamado inferno, lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque, na verdade, a palavra morte, ela nos remete à separação de Deus. Deus não nos fez para viver separado dele, mas o pecado causou essa ruptura. Mas Deus tinha um plano já elaborado antes mesmo do ser humano pecar, antes de Adão e Eva pecar. E a pergunta que se faz muito é, se Deus sabia que o homem e a mulher iriam pecar, por que Ele permitiu? Porque Deus criou o homem e a mulher com a condição de fazer escolhas. E eles usaram essa liberdade de escolha de forma errada. Deus já sabia que eles usariam, mas Deus permite porque Deus criou eles com esta condição, com essa liberdade de fazer escolhas. E eles escolheram errado. Mas aí tem o plano da salvação. Nós podemos aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós somos chamados a andar de forma digna do chamado de Deus.
Paulo termina a parte que ele trata da doutrina fazendo uma oração, que é essa parte que nós vamos falar hoje, para que eles sejam envolvidos pelo ensinamento dado de tal forma que alcancem a plenitude do Espírito Santo. Algo que é impossível ao homem sem Deus. Então a intenção de Paulo ele ensinou a doutrina dentro do capítulo 1 ao capítulo 3, mas no finalzinho do capítulo 3 ele vai fazer uma oração. E é essa oração que nós vamos estudar hoje. Ele vai pedir algumas coisas para que Deus faça em favor do povo da igreja de Éfeso, que serve para nós que somos igreja também. Então Paulo vai fazer uma oração e nós vamos entender como Paulo faz essa oração, qual é o propósito dessa oração, o que ele pede nessa oração, como ele se comporta nessa oração. Por isso, nessa mensagem, vamos aprender lições com o modelo de oração que Paulo usou para os cristãos da igreja de Éfeso. Nós estamos entendendo primeiro como foi, por que foi que Paulo escreveu para os seus leitores. Mas o que Paulo escreveu para eles se aplica a nós, que somos igreja também. Então vamos lá. Número 1, o modelo de oração de Paulo. Efésios 3, 14, versículo 14. Nós vamos só pegar a primeira parte do versículo. Por causa disso. Em outras versões está por esta causa. Então, por causa disso, eu só quero essa primeira parte aqui. O versículo todo diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos pegar só a primeira parte. Por causa disso. O que Paulo tem em mente que o faz orar? O que está fazendo Paulo orar? Ele está pensando na obra da reconciliação que Cristo realizou. Tudo isso baseado dentro do que ele ensinou do capítulo 1 ao capítulo 3. E dos benefícios que essa reconciliação nos oferece. Então, primeiro Deus faz por nós. E ele agora espera uma resposta de nós. No sentido de uma atitude. E Paulo, ele tem em mente isso. O grande plano de Deus para nos reconciliar. E também como vamos nos comportar diante dessa reconciliação. Cristo realiza a condição para sermos reconciliados e tem um benefício dentro dessa reconciliação. Então, quando você aceita Jesus, e eu aceitei Jesus, você já aceitou Jesus, ou você que ainda não aceitou, se você vier aceitar, existem benefícios por ser um cristão. Mas existem deveres também na vida cristã. Mas existem benefícios. Benefícios esses que só tem quem aceita Cristo. Então vamos lá. Estas são as convicções que sustentam a sua oração. Paulo está convicto do que Jesus realizou e também dos benefícios que todo cristão tem direito. Só que esse direito vem por Jesus. Ele não conquista nenhum direito por seus esforços. Ele conquista o direito através do que Jesus Cristo fez, tá? Essas são as convicções que sustentam a sua oração. Paulo tem como base de sua oração seu conhecimento do propósito de Deus. É maravilhoso isso, porque quando você tem conhecimento do que é a vontade de Deus, as coisas mudam. Mas quando você não tem conhecimento do que é a vontade de Deus, você começa, às vezes, a tomar decisões que te levam na contramão daquilo que Deus quer. E eu sei que você vai, talvez, parar e pensar e dizer: peraí, pastor, como é que eu vou saber o propósito de Deus? Ninguém me entregou nenhuma revelação. Ninguém me entregou nenhuma visão. Ninguém me entregou nenhuma profecia. Eu tenho saído por aí correndo atrás, mas ninguém me entregou nada. Não. Pare. Porque saber o propósito de Deus, você vai encontrar o propósito de Deus de uma maneira muito definida. Então você vai perguntar: mas como assim? Vamos lá. Paulo sabia qual era a vontade de Deus. Não podemos orar por algo que Deus não revelou ser sua vontade. Você vai encontrar muitas pessoas fazendo orações que não estão baseadas na vontade de Deus. Olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, olha o modelo de oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, eu preciso orar segundo a vontade de Deus. E aí nós continuamos com aquele problema. Mas como saber a vontade de Deus? Paulo, ele sabe qual é a vontade de Deus. Nós não podemos orar por algo que Deus não revelou ser sua vontade. Mas como conhecer a vontade de Deus? Estudando a Bíblia. Você precisa estudar a palavra de Deus para que você conheça a vontade dele. Você precisa abrir a sua Bíblia e você precisa estudá-la diariamente. Você pode usar um plano de leitura da Bíblia. Inclusive, é muito bom um plano de leitura. Se você acompanha a EBD Comentada Online aqui no canal, se você for nas aulas desse trimestre, a Supremacia das Escrituras, você clicando no link para poder baixar o resumo e o esboço da lição, na mesma página que você é levado do meu site para o meu site, que você vai lá, baixar a página lá, vai descer a página lá no meu site, você vai clicar na descrição do vídeo da EBD Comentada Online, você vai ser levado para o meu site lá, você vai descer, e descendo você vai ter um botão também para baixar o PDF de ler a Bíblia em ordem cronológica. Então, você tem lá uma leitura, uma sugestão de leitura, mas existem outros planos de leitura da Bíblia. Você consegue encontrar isso na internet. Então, você precisa ler a Bíblia. E ler a Bíblia procurando o seguinte, princípios. O que Deus está ensinando aqui? Quais são as virtudes que são apresentadas pela pessoa que está aqui em cena? Quais são os defeitos ou os pontos fracos? Quais são os atributos de Deus? Por exemplo, quando nós lemos o Salmo 91, o primeiro versículo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem um atributo nesse versículo: a onipotência de Deus. Então, baseado em Deus ter todo o poder, ele começa a dizer o seguinte, ele continua dizendo: tirei do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí ele vai dizer, porque Deus tem todo o poder, ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele me cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estarei seguro, a tua verdade é escudo broquel, não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia, enfim. Então, tudo que vai ser falado nesse salmo decorre da onipotência de Deus. Mas tem um lado humano também. Qual é o lado humano? Direi do Senhor, ele é o meu Deus. E no próprio versículo 1 está escrito assim: aquele que habita. Então fala de comunhão contínua. Não é uma coisa de você ir lá no templo, pedir uma oração e sair de lá e não querer comunhão com Deus. Não, não, não. É viver em comunhão com Deus. É o que o salmista Davi, ele fala no Salmo 23, no finalzinho do Salmo 23, ele vai dizer: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para sempre ou por longos dias. Ou seja, o salmista almeja comunhão contínua com Deus. Relacionamento. Então é isso que você precisa, procurar na palavra de Deus os princípios que lá estão, as virtudes do personagem que Deus tem feito na vida dele, transformação, os pontos fracos também, procurar os atributos de Deus e ver como aquilo se encaixa para a sua vida. Então Paulo sabia qual era a vontade de Deus, não podemos orar por algo que Deus não revelou ser sua vontade, mas precisamos o quê? Estudar a Bíblia. É por isso que a leitura bíblica e a oração devem caminhar sempre juntas. É nas Escrituras que Deus revelou a sua vontade. E é na oração que pedimos que Ele a realize. Então você descobre a vontade de Deus lendo a palavra. Por exemplo, você vai ler lá: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Porque nós temos o hábito de ficar dizendo assim, e todas as demais. Pode pegar qualquer versão da Bíblia, não tem a palavra demais. Porque Jesus não está tratando de demais, Jesus está tratando do que está no texto. Comida, bebida e vestimento. Necessidades básicas da vida.
Jesus está dizendo que tudo que for necessidade básica, tudo que o ser humano não puder viver sem, tudo que o ser humano necessitar para poder sobreviver, ter vida, Deus está pronto a enviar os recursos. Porque Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos lírios do campo. Então, se você lê isso, você pode se apropriar dessa palavra na sua oração. Você está passando por um desemprego? Você pode orar: Senhor, a tua palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu estou precisando, Senhor, de recurso para me alimentar com a minha família. Agora, você precisa entender que o texto tem uma condição: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Se você não se empenha em colocar as coisas de Deus como prioridade, quando eu falo coisas de Deus, eu não estou falando só de ir lá fazer obra, não. Eu estou falando de relacionamento com Deus, sua vida com Deus. Que tem gente fazendo obra e está em desobediência. Não adianta nada. É só ler o capítulo 1 de Isaías que você vai descobrir isso. O povo fazia festa, o povo fazia sacrifício, o povo jejuava. Deus diz: eu não recebo nada disso. Por quê? Porque eles estavam vivendo em desobediência. Eles estavam trocando as coisas que eles faziam para Deus e abrindo mão da obediência. Deus não aceita isso. É preciso viver uma vida de obediência, e como resultado da vida de obediência, nós prestamos serviço na obra de Deus também. Certo? Então nós oramos segundo aquilo que ele prometeu em sua palavra. Neemias segue justamente por esse caminho. Neemias lia a Bíblia. Neemias, a Bíblia da época, porque não tinha a revelação completa como nós temos hoje. Mas as escrituras, os 5 livros de Moisés, ele tinha conhecimento, porque ele vai fazer uma oração baseada nas promessas de Deus do Pentateuco. Veja bem, inclusive essa lição é a lição 8 da EBD Comentada Online. Procura aí no meu canal sobre a lição 8. A lei e o evangelho revelam Jesus Cristo. Então você pode procurar lá que você vai entender melhor sobre essa questão aí do Pentateuco. Neemias segue justamente por esse caminho, se baseando no que Deus havia dito em sua palavra no tempo de Moisés. Olha o que Deus tinha dito pela boca de Moisés. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículos 2 a 4. Olha o que diz o texto. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhe dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Porque Deus estava dizendo: se vocês desobedecerem, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas se vocês se arrependerem, eu vou restaurar vocês da situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Porque o texto diz que se eles fossem rebeldes, Deus arrancaria eles da terra que tinha dado e espalharia eles na terra, os judeus. Mas o texto também diz que se eles se arrependessem, Deus ia restaurar eles. Versículo 4. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta. Aí, Neemias, conhecendo este texto, conhecendo a vontade de Deus, porque você só conhece a vontade de Deus pelas Escrituras. Pastor, mas espera aí, pastor. E se o irmão profetizar para mim, tem que estar enquadrado na palavra. Se não tiver enquadrado nas Escrituras, pode jogar fora, não serve. Imagina, tem gente aí entregando para outras pessoas: ó, Deus me mostrou aqui que vai te dar um casamento. A pessoa é casada? Como é que ele vai dar casamento para quem é casado? Tá casado? Como assim? Não tem como fazer isso. Então, esse é um dos absurdos. Tem um monte de absurdos, mas esse aqui é um dos absurdos. Isso não é a vontade de Deus. Ou então alguém recebe uma profecia dizendo: ó, a tua varoa é aquela lá. Aquela irmã é casada. Como é que você vai começar a orar para Deus te dar aquela varoa se aquela irmã é casada? Se aquele irmão é casado? Você sabia que tem gente orando para Deus dar a pessoa como esposo ou como esposa para ele ou para ela, sendo que essa pessoa é casada? Ah, mas Deus usou o vaso e disse que vai fazer. Ei! A palavra diz que não vai fazer. Deus não é Deus de confusão. Isso chama-se pecado, se é adultério. Deus não vai arrancar a pessoa de um casamento para dar para outro. Isso não existe. Então, se conhecesse a vontade de Deus, não faria oração por isso. Mas tem gente orando. Tem gente orando para Deus cobrar, trazer juízo dos outros. Aí ele vai falar assim: pastor, olha só. Eu li o salmo aqui, eu vejo muitas vezes os salmistas orando para Deus fazer justiça.
mas eles tinham parte da revelação, nós temos a revelação inteira. E quando chega no Novo Testamento, entra a lei do amor. E Jesus diz, para que você venha bendizer quem te maldiz, abençoar quem te amaldiçoa. Então a lei do amor entra. O apóstolo Paulo diz para poder pagar o mal com o bem. Então nós não temos que seguir a antiga aliança, porque até ali a revelação estava em parte, mas nós temos a revelação completa. E quando chega no Novo Testamento, entra a lei do amor. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Então eu não posso orar para Deus pegar e cobrar de ninguém. Eu tenho que apenas colocar na mão de Deus. Romanos capítulo 12 vai falar sobre isso. Você não pode desejar que Deus venha cobrar de ninguém. Você tem que deixar na mão do Senhor. Ele fará o que Ele quiser. Mas não é você que vai dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Então isso é falta de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Aí vamos agora ver o que vai acontecer aqui. Olha como é que Neemias ora no capítulo 1, versículo 8 e 9. Por favor, eu estou usando a NVT, porque a linguagem fica uma linguagem assim mais viva nesse texto. Olha como diz. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Do que ele está falando, Neemias, aqui? Ele está falando já de Deuteronômio. Então você está entendendo como é importante você conhecer as Escrituras? Porque a Escritura interpreta ela mesmo. Quando ele fala assim, lembra-te do que disseste teu servo Moisés, ele está falando de Deuteronômio. E ele conhecia Deuteronômio, porque ele vai orar baseado na promessa de lá. Olha o que ele vai dizer. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Você entendeu? Aqui diz no versículo 4 de Deuteronômio 30. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta. Neemias vai orar e ele apresenta a Deus aquilo que está na palavra. Senhor, tu disse que se a gente se arrepender, tu vai trazer a gente de volta. Eu estou orando. Nós estamos arrependidos. Neemias faz uma oração de intercessão, de confissão. Ele se coloca no meio do povo. Ele fala que ele é culpado tanto quanto o povo, ainda que ele não estivesse pecando, mas ele, como intercessor, ele se coloca como povo e diz, pecamos, Senhor. Mas cumpre a tua promessa, tu disse que ia trazer de volta. Então, todas as vezes que você ora baseado no que as Escrituras dizem, você estará amparado porque você está orando segundo aquilo que a palavra de Deus diz, segundo a vontade de Deus. Agora, cuidado para você não entender que a Bíblia diz uma coisa que ela não está dizendo. Porque tem gente dizendo que a Bíblia disse o que a Bíblia não diz. Isso é um outro problema. Segundo, em que posição Paulo ora? Nós entramos aqui no primeiro ponto falando sobre o modelo da oração de Paulo. Agora vamos falar sobre em que posição Paulo ora. Efésios 3,14. Por causa disso me ponho de joelhos. Então Paulo ora de joelhos. Não se trata aqui de pensarmos que Deus só ouve orações de joelho, ou só responde orações de joelho. Porém, Paulo decide se ajoelhar, reconhecendo a grandeza de Deus. Paulo se humilha. Por isso, sua humilhação interior, porque ele já se volta para Deus em humilhação interior, reflete a sua postura corporal exterior. Não adianta nada eu dobrar o meu joelho, se na verdade eu não dependo de Deus. Aquilo ali é uma formalidade. É apenas para alguém ver. Não vai adiantar, não vale de nada eu fazer isso. Mas Paulo não. Se ajoelhar para orar era um reflexo da sua humilhação interior. Então ele acha a necessidade de se ajoelhar. É verdade que haverá momentos que você fará orações de pé. Mas nesse momento Paulo se ajoelha para orar. Ele quer falar com Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus. Terceiro, a quem Paulo ora? Ele ora para quem? Efésios 3, 14, 15 diz: por causa disso me ponho de joelhos. Já passamos por essa parte. Agora ele vai dizer: perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Então, Paulo
vai orar para quem? Para o Pai. Ele vai fazer uma oração dirigida ao Pai. Ele sabia quem deveria dirigir sua oração. João 16, 23. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Então nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Podemos pedir a Jesus, mas sabemos a quem pedimos. Não era uma oração politeísta, pedindo para vários deuses, como os povos pagãos. Afinal de contas, Paulo está escrevendo aonde há gentios, pessoas que não vieram de uma criação, aonde aprenderam desde novos quem era Deus. Então eles poderiam achar que poderiam pedir para qualquer pessoa. Não, Paulo ora ao Pai. Ora a Deus. Deus criador do céu e da terra. Muitas pessoas querem que Deus os responda, mas usam nomes que a Bíblia não estabeleceu para pedir alguma coisa a Deus. Então não adianta orar para o A, para o B, para o C. Eu vou pedir para fulana de tal, eu vou pedir para fulano de tal, eu vou pedir para o santo tal. Ei, eles não são mediadores. O único mediador é Jesus Cristo. A oração deve ser feita ao Pai em nome de Jesus. Não existe outro caminho que nos leva a Deus. João 14,16 diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastor Mário Luna, mas eu posso orar para a mãe de Jesus. Afinal de contas, é a mãe de Jesus e ela vai falar para Jesus. Não. A mãe de Jesus era uma pecadora também como eu. O Senhor usou o ventre dela, mas ela era pecadora também. Ela tinha a natureza pecaminosa. Esse privilégio foi dado apenas para Jesus. Quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 20. Então, ele tem toda a autoridade. Todas as coisas convergem nele, em Cristo. Então, é no nome de Jesus que nós devemos falar. É no nome de Jesus que nós devemos pedir. Você vai ver que quando era feito, é ensinado sobre a questão de expulsar espíritos malignos, é no nome de quem que nós expulsamos espíritos malignos? Em nome de Jesus. Não adianta você falar, em nome do pastor Mário Luna sai, não vai sair. Pode falar o nome de quem você quiser, não vai sair. Só sai no nome de Jesus. A autoridade foi dada a ele porque foi ele que morreu. Quarto, qual o objetivo da oração de Paulo? Falamos do motivo, falamos da posição, falamos também de a quem Paulo ora e agora qual o objetivo da oração de Paulo? Paulo pede por necessidades espirituais. Eu acredito que aqui seja a maior dificuldade que nós temos. Nós estamos vivendo no mundo e queremos nos assemelhar ao mundo, então nós pedimos muito por coisas materiais. Só que Paulo prioriza as coisas espirituais. Em Colossenses capítulo 3 ele fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo não está dizendo para você abandonar a sua vida terrena, mas Paulo está dizendo que a prioridade está nas coisas de cima, não nas coisas de baixo. Se nós vivermos olhando para baixo, para as coisas da terra, nós perderemos de desfrutar as coisas que o Senhor preparou e que a igreja aqui nessa terra já tem direito. Coisas que você pode desfrutar aqui nessa terra para realizar a missão de Deus. E eu não estou falando de coisas materiais. Paulo pede por necessidades espirituais. Uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente, como é que é? Como é que eu descubro as ambições, as necessidades do crente? É analisar o conteúdo de suas orações e a intensidade com que as faz. Como é que ele ora? Como é que é feita essa oração? É aquela oração sonolenta? É aquela oração que ele está quase dormindo? Não. Ele ora ali com ânimo, com perseverança. Todos nós oramos acerca do que nos preocupa e, evidentemente, não nos importamos com assuntos que não incluímos em nossas orações. Se você não ora, é porque você não está nem aí para isso. E tem coisas que você deveria estar aí para isso, sim. Principalmente a parte espiritual. Só que você só vai conhecer o que você tem direito espiritualmente se você ler Bíblia. A oração expressa um desejo.
A oração desse texto trata da condição espiritual do ser interior. Paulo vai pedir pela parte da alma, não das necessidades materiais do corpo. Claro que não é errado orar pedindo que Deus supra necessidades físicas e materiais, mas a ênfase aqui é sobre a vida espiritual. E essa deve ser a sua ênfase. Essa deve ser a nossa ênfase. Por quê, pastor Mário Luna? Paulo sabia que, havendo ordem no ser interior, na minha alma, se a minha alma está em ordem, alma e espírito, as necessidades do ser exterior também serão atendidas em seu devido tempo. Devemos nos apropriar desse modelo de oração e pedir que Deus trate de nosso ser interior, pois é nos lugares mais profundos de nosso ser que se encontram as maiores necessidades. Às vezes a gente está preocupado com casa, com comida, e temos que nos preocupar, é verdade, mas às vezes a nossa vida está só em volta disso. E a gente não se preocupa no propósito principal de Deus de nos salvar, que é nos fazer parecer com Jesus. Então nós temos que pedir a Deus em oração para que Ele produza o seu fruto na nossa vida. O fruto do Espírito que está lá em Gálatas. Precisamos pedir o fruto, as virtudes, começando pelo amor, gozo, paz, alegria, enfim. Alegria, paz, mansidão, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Precisamos pedir para podermos nos comportar de forma que estejamos dentro daquilo que o cidadão do reino de Deus deve praticar. Mas aí a gente não está preocupado com nada disso, porque nós não estudamos a palavra e não aprendemos. Quando você lê Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 14, vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, para que serve? Não presta para nada, para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Tá, você é luz do mundo, você é sal da terra, mas como é que eu me torno luz do mundo e sal da terra? Praticando as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurados pacificadores. E aí? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Para ser sal e ser luz, é preciso ser desenvolvido na nossa vida as virtudes da bem-aventurança, que tem a ver com qualidade daqueles que fazem parte do reino de Deus. Eu e você, cristãos. Mas aí a gente não busca isso. Senhor, me ensina a ser humilde de espírito. Senhor, me ensina a ser manso. Me transforma. Senhor, me ensina a ser pacificador. Senhor, me ensina a ter fome e sede de justiça. Mas não. Senhor, me ajuda nos momentos que eu tiver que passar por choro. Mas não. Eu não quero orar por nada disso, eu quero orar só por coisas materiais. E aí eu perco uma estrutura espiritual para lidar com as adversidades do dia a dia. Porque se eu tenho maturidade cristã, eu vou conseguir lidar melhor com essas situações. Mas se eu não estou preparado, se eu não tenho crescimento espiritual, eu vou me desesperar no meio dessas situações. Eu vou me desesperar. Eu vou querer arrancar o cabelo. Eu já tenho quase nada. Já tem parte que já não tem nada. Como é que eu vou fazer? Então, somente através das virtudes, dos benefícios, através do que Cristo fez, é que eu vou conseguir lidar nessa terra de forma equilibrada. Você também. Se não for dessa forma, nós perdemos o rumo. Nós perdemos a cabeça. Como diz o outro, nós vamos chutar a madeira da barraca e ela cai em cima da nossa cabeça. Não faça isso. É por meio da oração que nos apropriamos das riquezas que nos permitem viver e lutar como cristãos. Se você não ora, se você não sabe a vontade de Deus, você não vai orar segundo a vontade de Deus. Aí você vai orar: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero uma casa, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso daquilo, eu preciso de um emprego, mas não coloca também a parte espiritual como prioridade. Porque se você estiver equilibrado espiritualmente, se você tiver crescimento espiritual, você vai conseguir lidar melhor com essas situações do dia a dia. Quinto, por quais necessidades espirituais Paulo ora? Primeiro, para que os seus leitores recebam a força do Espírito e a presença dominante de Cristo. Então, força e presença de Cristo. Efésios 3, 16, 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. Então ele pede poder pelo Espírito no homem interior,
para que Cristo habite pela fé no vosso coração. A última parte vai ser tratada no outro tópico. Então, para que Paulo ora? Para que os leitores recebam força e presença. Força do Espírito e presença de Cristo. Paulo pede poder para enfrentar os problemas. Se você não tem o fruto do Espírito, vai ser difícil você conseguir enfrentar os problemas. Precisamos ser fortalecidos com poder, porque somos fracos, porque o diabo é astucioso, porque nosso homem interior, mente, coração e vontade, depende do poder do alto para viver em santidade. Por que muitas vezes nós cedemos às tentações? Porque não estamos cultivando um relacionamento com Deus como deveríamos. Se eu cultivar um relacionamento com Deus como eu devo, o poder de Deus me ajudará a dizer não à tentação. Mas se eu estou afastado de Deus, eu não estou fortalecido. Tanto é que Efésios capítulo 6, versículo 10, a partir do versículo 10, diz: quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força está em Deus, então eu tenho que viver em comunhão com Ele. Porque a força vem dEle. Liga uma lâmpada muito forte, num lugar aberto. E aí começa a se distanciar dessa lâmpada, dessa luz. Quanto mais você vai andando na contramão dessa lâmpada, mais escuro vai ficando. Mas se você estiver embaixo dela, tudo está claro. Você está sendo ali clareado por completo, iluminado por completo. Mas se você vai se distanciando, você vai começando a ver partes escuras. É só uma ilustração para você entender. Então você precisa estar bem mais perto de Deus, em oração, lendo a palavra, porque você vai sabendo a vontade de Deus, você vai sabendo aquilo que desagrada a Deus, você vai rejeitando, pedindo a Ele força. O poder do Espírito é a habitação de Cristo. O poder do Espírito e a habitação de Cristo refere-se à mesma experiência. Poder de Cristo, o poder do Espírito e a habitação de Cristo é a mesma coisa. Cristo habitando, poder do Espírito. E mediante o Espírito que Cristo habita em nosso coração. Romanos 8:9, olha o que diz: vocês, porém, não são incontrolados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Se não tem o Espírito de Cristo, e aqui não está falando de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo falar em língua. Está falando do momento que você houve a conversão em Cristo Jesus, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Você foi selado através de ter o Espírito Santo na sua vida. Todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo na vida dele. Eu não estou falando de batismo no Espírito Santo. Isso já é uma experiência diferente. Para poder testemunhar de Cristo é outra coisa. Mas eu estou falando que todo cristão, seja de igrejas pentecostais, não pentecostais, igrejas evangélicas, cristãs, pode não ser pentecostal, tem o Espírito Santo, certo? A habitação de Cristo aqui, porém, é uma questão de intensidade. Cristo precisa tomar conta de toda a nossa vida. Para me lembrar de Deuteronômio capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Marcos 12 também vai falar sobre isso, tá? Então tudo. Não basta aceitar Jesus, ele precisa nos dirigir. Existem 3 etapas em relação ao pecado em nossa vida. Então preste atenção. Primeira etapa. Ao aceitarmos Jesus, ele nos livrou da culpa do pecado. Nós éramos culpados diante do tribunal de Deus. Mas em Cristo Jesus nós fomos justificados. Ou seja, não somos mais culpados. Por isso nós podemos ter relacionamento com Deus. Isso fala do nosso passado. Segunda etapa. Jesus nos liberta, presente, do poder do pecado. É santificação. Se você não viveu uma vida de relacionamento com Deus, eu não viver uma vida de relacionamento com Deus, eu vou ceder ao pecado, porque a natureza pecaminosa ainda está aqui. Ela não está mais no controle, mas ela me influencia. E eu posso ser levado a pecar. Terceira etapa, Jesus nos livrará da presença do pecado. Aí já é futuro, que é na glorificação. Quando ele voltar para poder arrebatar a sua igreja e nós recebermos um corpo glorificado, aí sim, aí não vai haver mais a presença do pecado na nossa natureza. Em que etapa estamos hoje? Na segunda etapa, santificação. A natureza, para quem aceitou Jesus, é claro, né? A natureza pecaminosa ainda habita em nós, existe uma guerra da antiga natureza contra a nova natureza. Porém, a antiga natureza não é mais, o pecado não é senhor mais da nossa vida, mas ele nos influencia, tá? Então, contra a nova natureza, uma guerra. E por isso precisamos do quê? Do poder do Espírito Santo para vencer a guerra. Se você não se apropria daquilo que a palavra de Deus fala,
que você, como filho de Deus, tem direito para lutar nessa guerra, você vai ser vencido, eu vou ser vencido. Por que muita gente é vencido? Porque não se apropria daquilo que é de direito. Ele tem direito, mas ele não se apropria. É igual o funcionário que vai trabalhar na empresa e não verifica quais são os benefícios que ele tem direito. Às vezes está lá doente em casa e tem plano de saúde e não sabe. Às vezes está com dor de dente, tem lá plano dentário e não sabe. Porque não leu o contrato, não leu nada, não viu as cláusulas. Então, vamos ter em mente os nossos deveres, mas também os benefícios que Deus gratuitamente nos deu. Para que Paulo ora? Para o aprofundamento de suas vidas no amor. Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então o propósito é orar para que nós estejamos em amor. Paulo ora para que eles recebam poder. Mas qual o propósito deles receberem poder? Para amar uns aos outros. Porque aí você tem força de amar e cumprir o mandamento do Senhor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Paulo anseia que o amor deles seja aprofundado e para ilustrar isso junta duas metáforas, comparações. Ele usa a botânica e uma metáfora arquitetônica, que fala de construção. Ambas enfatizando a profundidade em contraste com a superficialidade, que Deus não quer um amor superficial. O amor há de ser o solo em que a vida deles deverá ser plantada. O amor há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada. Então o amor como um solo profundo, plantado, e o amor como um fundamento, também uma base. O amor demonstra que somos discípulos realmente. João 13, 34, 35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vos, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se não amam uns aos outros, a Bíblia diz lá em 1 João que aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, não ama a Deus. Porque não pode. Como é que ele pode amar a Deus que não vê, quando não ama o seu irmão que vê? Terceiro, para que tenham conhecimento do amor de Cristo em todas as suas dimensões. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Paulo reconhece que precisamos de força e poder, força para amar e poder para compreender o amor de Cristo. E o amor é incompreensível, nós não vamos chegar ao entendimento desse amor. Que amor é esse? Que ama sem nós termos nada para dar em troca. Porque o amor do homem é interesseiro, mas o amor de Deus não é. Então, por isso, nós precisamos do fruto do amor. E essa compreensão só é possível estando unido com todos os santos. Por que eu preciso, para poder desfrutar, conhecer o amor de Deus, eu preciso estar reunido com todos os santos? Porque cada um tem uma experiência dentro da vida cristã. E aí, através da vida de um, eu sou edificado, eu edifico o outro, e assim um vai edificando o outro. Experiências baseadas na palavra, tá? O cristão isolado certamente pode conhecer algo do amor de Jesus. Sua compreensão desse amor, no entanto, forçosamente estará limitado por sua experiência limitada. Então, unindo experiências, eles terão um amor mais completo. Se você viver isolado, você só vai entender um pouquinho sobre o amor, porque você só vai olhar para a sua experiência, mas quando você olha para a experiência do seu irmão, para o testemunho do seu irmão, você fala: meu Deus, como tu é grande, como tu é maravilhoso, como tu ama. Precisa-se da totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus. Todos os santos juntos, judeus e gentios, homens e mulheres, jovens e velhos, negros e brancos, com toda a sua diversidade de experiência. Basta você ver os textos da Bíblia e você vai ver quanto Deus ama, né? Nas histórias bíblicas, os livramentos para Israel, mesmo o povo sendo rebelde, para homens individualmente, você vai ver o livramento que Deus vai dando, o amor de Deus no Novo Testamento também. As curas, as libertações, são experiências que enfatizam o amor de Deus. Nos faz compreender um pouco mais. Para que tenham a plenitude do próprio Deus. Efésios 3,19 diz assim: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude é a completa manifestação do Espírito Santo na vida do crente, através do fruto, serviços e dons espirituais, evidenciando ser o crente, de fato, templo do Espírito Santo. Então, quando você tem a plenitude,
você vai ver ali o fruto sendo produzido, o serviço sendo feito e você recebe dons espirituais. A plenitude do Espírito tem por finalidade. Vamos lá. Primeiro, preparar o crente para o serviço cristão. Trabalhar para Jesus precisa da plenitude. Você está cheio do Espírito. Eu não estou falando do batismo. Eu estou falando ali de maturidade cristã. Vida com Deus. Levar o crente a ter completa vitória sobre o pecado. E induzir o crente a amar Jesus. E induzir o crente a amar como Jesus amou o seu próximo. Por fim, Paulo termina a sua oração com uma doxologia. Uma palavra de glória. É ação de graça. Você não pode orar só pede. Você tem que também adorar a Deus. Você tem que agradecer ações de graça. Efésios 3, 20 e 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando o apóstolo examina as maravilhosas misericórdias de Deus, efetivadas por meio do supremo sacrifício do seu Filho, do seu amado Filho, só recebemos por causa do que Jesus fez, introduzindo nós que éramos filhos da ira na família de Deus, Paulo tem que fazer uma doxologia. E ele louva. E ele expressa o louvor a Deus. Ele engrandece a Deus. Por quê? Porque ele conhece a grandeza daquele que tudo fez. Além disso, esta é a forma de Paulo fazer conhecida a sua firme convicção que, embora em sua oração ele pedisse tanto, Deus é capaz de nos conceder muito mais. E olha que Paulo está preso, hein? Conclusão. Aprendemos no Expondo das Escrituras de hoje sobre qual deve ser nossa prioridade de oração. Nossa vida espiritual buscando necessidades espirituais. Em que posição preferivelmente devemos orar? Primeiro, temos que estar em humilhação de dentro, tá? De joelhos. A quem deve ser dirigida a nossa oração? Ao Pai, em nome de Jesus. E por fim, rendemos graças a Deus por tamanhas bênçãos que nos proporcionou em Cristo Jesus. Quando o nosso alvo principal são coisas espirituais, mesmo que na vida material muitas coisas não estejam funcionando como esperamos, não somos tomados por frustrações e desânimo espiritual. Nós nos revoltamos contra Deus. Não nos revoltamos contra Deus por causa de coisas temporais, pois reconhecemos que tudo que precisamos em relação a ter uma eternidade ao lado dele, ele providenciou em Cristo Jesus. Você quer ter uma vida abundante? Priorize as coisas espirituais como Paulo nos ensinou através de sua oração. Viva de acordo com a vontade de Deus e tenha uma vida abundante. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por aprendermos sobre o modelo de oração no qual Paulo ora pelos Efésios, Senhor. Suplica pelos Efésios, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor. Aplica as verdades no nosso coração que aprendemos hoje no Expondo das Escrituras. Nos ajuda a cumprir, nos ajuda a apropriar daquilo que nós como filhos teus temos direito para vencermos as tentações, o pecado. Nos dá graça, nos dá condição de trabalhar mais no teu reino, Senhor. Nos dá condição de amarmos o nosso próximo, Senhor. Nos ajuda. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa continuar nos ajudando, nos fortalecendo e nos capacitando. Eu estou deixando aqui no card, aqui na playlist, um vídeo aqui para você poder assistir. Vai ser uma bênção na sua vida. Eu te recomendo esse vídeo aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.